Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer. Também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão, certo? A gente tá com a meta aí de bater 85 mil inscritos, conto com a colaboração de todos. E vamos pra cima porque hoje tem Corinthians 6h30 da noite lá na Neoquímica Arena, tá? Vou trazer aí todas as atualizações pra vocês, novidades de mercado da bola, situação aí de peneira, tá? Muita gente me pergunta sobre peneira, vou trazer as informações aqui. É isso, família. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como eu disse, sexta rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, Neoquímica Arena, 6h30 da noite, tá? Primeiro ponto que muita gente me pergunta: John, onde que vai passar o jogo? TNT e HBO Max. Não vai passar no YouTube, não vai passar no Premiere, não vai passar no Paulistão Play. É TNT e HBO Max, certo? Combinados? O jogo começa às 6h30, tá? O Corinthians defende a liderança do grupo, né? A gente vem aí como líder do nosso grupo, então a gente espera aí uma sequência positiva depois da vitória em cima do Guarani, a vitória em cima do São Paulo, tá? Se a gente vence aí o Botafogo, dá mais tranquilidade e, como eu já falei, o Corinthians tem que buscar a liderança geral do campeonato, tá? Isso é muito importante pra gente, para decidir o mata-mata em casa. Então a gente vai jogando, olhando obviamente o nosso grupo para classificar, mas já pensando em vantagens lá no mata-mata. Certo, família? Vou passar aqui já a escalação para vocês, tá? Fausto foi relacionado, postei ontem lá no Instagram, quem me acompanha já estava sabendo, e o Yuri Alberto foi cortado da partida de hoje. O Yuri veio fazendo o trabalho aí com a fisioterapia do Corinthians, tá? Não se recuperou, tá com dores aí no tornozelo, dores. E aí foi poupado da partida contra o Botafogo hoje, tá? Uma opção aí da comissão técnica juntamente à comissão médica. E a primeira dúvida é: quem vai ser o substituto? Júnior Moraes ou o Romero? O mais provável é que seja o Júnior Moraes, tá? Pelas características, por ser um centroavante. O Romero não é centroavante. O Romero pode fazer a função de centroavante, assim como o Roger pode fazer a função, mas não é a característica do jogador. E o Fausto, tá? Vem como opção para o jogo de hoje. É bem provável que ele seja banco, tá? E aí entre durante a partida, a gente vai vendo aí, ou então ele entra como titular e tem a opção do Rony no banco. Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto e Duqueiroz ou Rony e Duqueiroz, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Júnior Moraes na frente, ou a opção do Romero, tá? Quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de hoje à noite, Corinthians e Botafogo, família. Bom, agora uma atualização que me pegou de surpresa, tá? Porque já faz até umas 2 semanas que isso foi divulgado, mas eu não tinha me atentado. O jogo entre Portuguesa e Corinthians, tá? Vou até pegar a data exata aqui pra gente. Portuguesa e Corinthians, dia 12 de fevereiro, 4 horas da tarde. Na teoria, fora de casa. Na teoria e na prática, né? Fora de casa. E aí eu pensei, o jogo fora, mas aqui no centro de São Paulo, Canindé, na beira da Marginal Tietê. Simples. Quem quiser acompanhar o jogo, não é em casa, mas a Portuguesa deve vender aí um número bom de ingressos para visitantes, tal, e beleza. Foi isso. Tanto que o Corinthians passou na Record no domingo, que foi a estreia contra o Bragantino. E o segundo jogo na Record vai ser contra a Portuguesa. Falei, domingão, jogo no Canindé e tal, beleza. Não. O jogo vai ser no Mané Garrincha, lá em Brasília. Um clássico do futebol paulista, pelo Campeonato Paulista, vai ser em Brasília. Fui buscar entender, tá? Tem um patrocinador aí da Portuguesa, o Portal Metrópolis, tá patrocinando a Lusa. Convidou a Lusa para mandar o jogo lá no Mané Garrincha, tá? Aqui, ó. Segundo a reportagem, o time da Portuguesa vai receber R$1 milhão pela transferência de local.
Pro Corinthians é muito pouco. Pra Portuguesa é muito. Porque eles não estão arrecadando bem com os jogos no Canindé. Então, só de vender o mando, já vão ganhar 1 milhão. Já tá valendo para eles. O novo patrocinador vai ser o responsável pelos custos com a viagem e hospedagem de atletas e comissão. Então, só vantagem para os caras. Não vão gastar a mais com a viagem e vão receber 1 milhão. Se o público presente no Mané Garrincha for superior a 25 mil pessoas, a Portuguesa ganha uma comissão também. Ou seja, só vantagens para a Portuguesa. E aí eu te pergunto, por qual motivo a diretoria do Corinthians aceitou o jogo lá no Mané Garrincha? Por qual motivo? Os jogadores reclamam de calendário. A gente fala, tem jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Aí no meio dessa sequência, um Campeonato Paulista, você faz o quê? Manda um jogo lá pra Brasília. Pô, a comissão, o Fernando Lázaro já falou sobre o calendário, que o calendário é apertado, que não permite fazer a recuperação dos atletas como ele queria, e aceita uma viagem para Brasília. É só isso que eu queria entender. Em qual momento a diretoria do Corinthians olhou e aceitou essa proposta de um jogo entre Portuguesa e Corinthians pelo Campeonato Paulista ser lá em Brasília? E mais, nada contra, tá? Acho que é positivo para quem é corintiano e mora em Brasília, para quem torce pra Luz e mora em Brasília, bacana. Eu só não acho que faz sentido, tá? Só não acho que faz sentido. Vai ter um monte de vantagens para a Lusa, o Corinthians pega o seu avião, vai lá, joga e volta. Uma viagem a mais, sendo que era só pegar o ônibus ali na Zona Leste, vem para Marginal, joga, retorna para casa. Simples, tá? Bem simples. Mas o pessoal preferiu aí complicar. Quero saber a opinião de vocês, família. E quem estará presente no jogo entre Portuguesa e Corinthians, dia 12 de fevereiro, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Bom, agora informação sobre peneira, né, que eu prometi aí pra vocês. O Corinthians agora no mês de fevereiro vai fazer uma peneira para os jogadores de 8 a 11 anos. Pô, John, meu sobrinho, meu filho, tem 12, tem 14, tem 15. Calma, vai chegar. No mês de fevereiro são para os atletas de 8 a 11 anos. Depois, tá? Depois, no mês de março, temos para os atletas de 12 a 15 anos. Em abril, para os atletas de 16 a 19 anos. E maio, para goleiros de 7 a 16 anos. Em julho, haverá uma peneira de férias com 30 dias de avaliação para atletas do sub-8 ao sub-15. Ou seja, vai ter avaliação aí de agora até o meio do ano. Para todas as idades. John, como que eu faço para inscrever e tal? Tudo pelo site do Corinthians. Lá tem as informações. Para o pessoal que vai, por exemplo, fazer a peneira em março, as inscrições vão abrir agora dia 7. Tá? Então, pô, John, entrei lá, não tem inscrição. Calma. Se não tem lá ainda, é porque vai abrir. Certo? Então, aguarda aí que surjam muitos jogadores com qualidade na nossa base, tá? Eu acho que peneira é um processo muito importante, tá? Para você fazer essa captação de atletas. Muita gente me manda mensagem, pô, John, indica meu sobrinho, indica meu afilhado, indica... Não tenho esse poder, tá? A peneira tá aí, se você acha que o menino tem muita qualidade e tudo mais, já fez indicação, inscreve o cara, tá? Inscreve o garoto, coloca pra jogar lá, quem sabe consegue essa oportunidade aí de vestir a camisa do Coringão. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí seguindo essa situação da categoria de base, aconteceu, cara, ontem, uma contratação do Corinthians. Pô, chega a ser vergonhoso, cara, de verdade. Chega a ser vergonhoso. O Corinthians fez a contratação de um jogador para o time sub-17. Tá? Um lateral esquerdo, fechou para o sub-17. Beleza. Esse jogador, na carreira inteira, tem 3 meses de contrato pelo time de São José. Ele foi relacionado para um jogo só nesses 3 meses e nem jogou. Tá? Em 3 meses ele foi relacionado para um jogo e não jogou. O Corinthians foi e contratou esse jogador para o sub-17.
E aí outro ponto relevante. O contrato dele não foi de jogador da base, tá? Não foi, só o contrato aqui para atleta da base. Não, ele é só um contrato profissional com o Corinthians. Algo que é muito raro, tá? Para os jogadores que chegam para o Sub-17. Normalmente, quem vai assinar um contrato profissional? Quem já está para subir para o time principal. No Sub-17 é contrato de categoria de base. E esse atleta chegou para o Sub-17, já assinou o contrato profissional, e na carreira dele ele tem 3 meses só como atleta pelo São José, foi relacionado para um jogo e não entrou em nenhum. Tá? O jogo em que ele foi relacionado, ele não jogou. E aí, sabe o que é o pior disso tudo? O atleta, tá? É o Caio, tem 16 anos, e ele é irmão do Yuri Alberto. Aí eu pergunto pra vocês, é amizade ou não é? Eu quero muito crer que o Caio é um canhoto de muita qualidade, que vai vingar com a camisa do Corinthians e tudo mais. Ponto. Eu quero muito acreditar nisso. Mas você pega o histórico do cara, não tem nada. E aí a nossa diretoria assina um contrato profissional com o atleta. Contrato de 1 ano, tá? Então encerra agora em dezembro de 2023. Mas mesmo assim, como fica você, que já é atleta da base, tá lá desde o Sub-11, por exemplo, tá jogando, aí vem um cara que nunca jogou em lugar nenhum, é contratado, tem um contrato profissional e você não tem. Porque o irmão dele joga no time principal. Como fica a relação com os demais atletas? E aí, eu faço uma pergunta agora direta pro Duílio. Duílio, quem intermediou essa negociação? Quem fez a avaliação do Caio, irmão do Yuri Alberto? Por que ele tem um contrato profissional e os demais atletas da base não têm? É a pergunta, são as perguntas, né, que eu tenho pra nossa diretoria. E aí, o pior de tudo, cara, a diretoria não vai responder, vai ficar por isso. Vai ficar por baixo dos panos. O Caio, tomara que vingue como nosso atleta, mas se não vingar, tem um contrato dele profissional pelo menos de 1 ano e acabou. Vai ficar por isso, tá? Então, renovação e transparência, a chapa que vai... Cadê a transparência? Só pergunto isso. Cadê a transparência? Certo, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês, cara. É vergonhoso, como eu falei pra vocês. É vergonhoso. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? O Corinthians está negociando com o Santos sobre o Cantillo, tá? O Santos tem interesse aí, precisa contratar um volante. Inicialmente, o Santos entrou em contato com o Xavier. Xavier saiu de graça agora do Corinthians. O Santos ligou pra ele e falou, Xavier, e aí, tal, como que tá? Ele falou, não, dá pra assinar. O Dair Helma olhou e falou, não, gostaria de contar com o Xavier. Só que aí surgiu a opção do Cantillo. O Santos falou, opa, então segura, não contrata o Xavier agora, vamos ver a situação do Cantillo. Inicialmente, o Santos gostaria de contar com o Cantillo por empréstimo, ou, caso ele aceite sair do Corinthians de graça, até o Corinthians rescinde com ele sai de graça para assinar com o Santos. É tudo muito fácil. Por que o Santos não tira o escorpião do bolso e paga? O Corinthians pagou 15 milhões de reais no Cantillo. O Cantillo desvalorizou? Ok, vamos fazer o seguinte, fazer uma proposta de 10. Aí dá pra começar a conversar. Não, ou por empréstimo ou de graça. É muito fácil negociar com a diretoria do Corinthians. Muito fácil. A princípio, as negociações ainda estão em estágios iniciais, tá? A janela vai até o dia 4 de abril, então temos aí 2 meses ainda de janela. Tá? Tranquilo, vai correr ainda bastante esse tipo de negociação, mas a gente precisa saber. O Santos está interessado no Cantillo por empréstimo ou de graça. Caso não dê certo, o Xavier surge aí como uma opção para a equipe do Santos. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, essa semana surgiu um nome aí de um meia atacante, Igor Coronado, brasileiro, mas pelo que eu vi da carreira dele aqui, nunca atuou no futebol brasileiro. Jogou no Palermo da Itália, foi pro futebol árabe, certo? E está atualmente no Al Ittihad, na Arábia Saudita. Beleza.
Igor Coronado tem 30 anos, vai fazer 31 agora em agosto. E aí surgiu a informação de que ele estaria de saída do Al Ittihad. O Al Ittihad não conseguiu renovar o contrato dele, então o contrato dele acaba agora no meio do ano. E aí já saiu em um monte de portal. Pô, Igor Coronado está retornando ao futebol brasileiro, quer retornar e tudo mais. Flamengo, Corinthians e Vasco estão de olho em Igor Coronado. Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar desse jogador. É um meio atacante, porque o Corinthians está buscando um jogador dessa posição. O pessoal aproveitou que era o nome ali que estava em alta, já que ele está de saída do Al Ittihad. Pô, vamos vincular ao Corinthians. O empresário do Igor Coronado veio a público e falou que não existe nada. Falou, ó, o Igor está exatamente no período de 6 meses, o contrato dele acaba agora no meio do ano, mas é mentira que eu esteja conversando com alguma comissão de algum clube. Não estamos conversando. Ele falou, eu sou o agente do Igor, ninguém está autorizado a negociar em meu nome. E aí, pelo que eu vi desse Igor, tá? Pesquisei pouco, vou ser sincero, pesquisei pouco. Não sei se é o nome ideal pro Corinthians, tá? Não sei não. 3 anos aí no Sharjah, foi pro Al Ittihad e tudo mais. Uma incógnita. Pode vir e fazer feijão com arroz ser muito importante, como pode vir com salário alto e não render nada. Tá? É uma incógnita. Incógnita. Não conheço o jogador. Não conheço o jogador. Desconhecido. Primeira vez que eu tô ouvindo falar dele foi essa semana. Igor Coronado. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Seria uma boa contratação pro Corinthians tentar o Igor Coronado agora no meio do ano ou não? Esquece esse nome, mais um que vai surgir aí e não vai dar em nada. Essa negociação aí é furada. Comentem, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!